Olá, meu nome é Rodrigo Rocha. Eu já dei para vocês as aulas referentes ao mundo antigo Oriente e agora vamos para as aulas de mundo antigo Ocidente. Nesse subtópico a gente também vai dividir as aulas, porém agora vão ser divididas em duas. A primeira eu vou falar sobre Grécia e a segunda eu falarei sobre Roma. Então vamos lá. A Grécia. A Grécia é um território ali que, se você olhar no mapa europeu, ela está localizada à direita da Itália, à esquerda da Turquia, ao sul da Macedônia, da Albânia, da Bulgária. Enfim, é um território marcado por diversas ilhas e penínsulas, e essas regiões têm um forte relevo montanhoso e com algumas pouquíssimas planícies férteis. Esse relevo montanhoso, essa dificuldade de se locomover por terras, acabou isolando as cidades gregas que começavam a surgir e assim criando uma certa rivalidade entre elas. Também essa dificuldade de locomoção incentivou as práticas marítimas. Então as cidades gregas em geral, quase todas estavam próximas ao mar e tinham uma forte atividade naval. A Grécia ela passou por vários períodos, então vamos ver quais foram. O primeiro período foi o pré-homérico, que seria aproximadamente do século 20 ao século 12 a.C., então muito tempo atrás, que foi um momento em que nada mais nada menos que o ser humano começou a chegar naquela região. Então começou a chegar os primeiros seres humanos naquelas terras. Depois vem um período homérico, que é de 1100 a.C. a 800 a.C., momento em que Homero teria escrito aquelas histórias da Ilíada, da Odisseia. Então, o que acontece naquele momento são aquelas histórias que não se sabe muito bem a veracidade delas, enfim. E depois vem o período arcaico, que é de 800 a.C. a 500 a.C. Aí é o momento onde já existem mais fontes para saber como foi a vida ali naquele período, e foi onde começou a se formar as primeiras cidades-estados. As cidades-estados que a gente vai chamar de polis. Então, as polis gregas. Depois vem o nosso período clássico, que é de 500 a 400 a.C., que é o momento em que essas polis gregas começam a se consolidar. E a cultura grega, ou a cultura helênica, começa a desenvolver e se tornar mais forte, mais marcante. E depois é um período helenístico, de 336 a.C. a 146 a.C., onde começa a acontecer a crise das polis, que a gente vai ver um pouco mais para frente, e enfim a invasão da Macedônia e depois a invasão romana na região. Okay? Agora vamos ver um pouquinho mais ou menos como são as polis gregas. Obviamente cada um tem a sua particularidade, uma vez que eram cidades de certa forma até isoladas, mas elas seguiam um certo modelo. Que existe a Acrópole, onde era a cidade basicamente, e dentro da Acrópole existia a Ágora, que era uma região, assim, era um local social, onde acontecia a vida das pessoas, onde tinha alguns prédios onde as pessoas estudavam filosofias, templos também, casas de banho, um local onde os cidadãos gregos, cidadãos atenienses, o que for, dependendo da cidade, iam se encontrar e ter a sua vida social. Ali, você pode ver ali na letra C, tem a zona rural, que eram zonas que ficavam ali em volta da cidade, abasteciam elas com alimentos, grãos e tudo mais. E embaixo você pode ver o porto. Obviamente nem todas as cidades têm porto, mas a maioria delas tem. Como eu tinha dito no slide anterior, as polis gregas elas foram marcadas por esse desenvolvimento naval muito forte. Então eles tinham esse porto onde eles traziam e enviavam alimentos também para as outras polis e instigavam assim, o seu comércio, ok? Agora vendo um pouco mais de perto a Acrópole, eu peguei o exemplo da Acrópole de Atenas. Os números estão um pouco difíceis de ler, mas você consegue ver lá embaixo o Templo de Atena. Subindo mais um pouco, tem o Propileu, que é um portão de acesso a essa região mais alta da cidade. E, aliás, outra grande marca dessas cidades gregas, e que casa bastante com o relevo da região, é que essas acrópolis, por questão de segurança, elas eram construídas em cima de uma colina, enfim, de um grande monte, a fim de trazer mais segurança para a cidade, né? Uma vez que é mais fácil de visualizar,
caso algum invasor esteja chegando, tropas invasoras estejam chegando, e também o próprio relevo acaba protegendo de invasões e tudo mais. Enfim, continuando. Ali no 3 você consegue ver a Pinacoteca, que é uma galeria de arte, e aliás esse nome de Pinacoteca ele é muito utilizado até os dias atuais para denominar galerias de arte. Tem uma lá em São Paulo bastante famosa. E enfim, subindo mais um pouco, tem a estátua de Atena, claro, a deusa da cidade, a cidade chamava Atena. E em cima tem o Erecteu, que é um outro santuário para Atena, grandiosíssimo, e o Parthenon, que é mais um templo, é o templo em honra de Atena. Então você consegue ver a forte presença de templos e construções com intuitos religiosos. Então já é mais uma marca da sociedade grega que a gente consegue ver agora nas construções da Acrópole. Então vamos ver algumas mais marcas dessa cultura grega, que obviamente existiam diferenças entre as cidades, mas seguiam um certo, a gente pode dizer, um padrão. Então existiam os deuses do Olimpo, os deuses em que eles acreditavam, eles eram politeístas, e eu acho que vários desses são muito conhecidos na nossa cultura atual, muito, até mesmo na cultura pop. Existem muitos livros, filmes, enfim, que tratam desses deuses. E, enfim, a crença deles era compartilhada entre diversas polis e o povo helênico como um todo. Eles não eram unificados, mas eles tinham mais ou menos uma mesma origem, ok? Outra grande marca da cultura grega é o surgimento do teatro. O teatro ele surge com os gregos. Inicialmente eles são construídos em homenagem ao deus Baco, e ali eles vão realizando várias festas também, não só teatros, acontece ali várias festas regadas a muito vinho. E enfim, ele se desenvolveu essa cultura de interpretar certas histórias e enfim, elas geralmente eram divididas entre comédias e tragédias. É aí que vem a expressão tragédia grega e comédia grega, ok? Mais uma marca da cultura grega são os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos eram eventos que todas as polis se reuniam em Olímpia, uma cidade específica que, segundo a tradição deles, foi marcada pelos deuses para acontecer esse evento, e eram eventos esportivos um pouco semelhantes do modelo atual que a gente conhece. Acontecia de 4 em 4 anos, porém só podiam participar homens, não podiam participar estrangeiros também, somente cidadãos dessas polis. E enfim, eram festivais, não eram só esportes, envolviam diversas festas também. Aconteciam também assembleias que eles discutiam política e filosofia. Então era um evento que promovia a paz e trégua entre essas polis, que muitas vezes, às vezes estavam em guerra no momento que estava acontecendo no momento que acontecia os Jogos Olímpicos. Então acontecia essa trégua, as pessoas poderiam viajar livremente para a Olímpia para poder participar. Eles tinham um mês de preparação, mas também era um momento de festa, assembleias, então era um momento de um grande intercâmbio cultural entre essas polis gregas, ok? Esses eventos eles eram feitos em homenagem a Zeus, então todos os atletas vencedores eles eram homenageados no templo de Zeus, e os grandes atletas eles conseguiam até um grande reconhecimento, igual aos dias atuais. Muitas vezes eles tinham até estátuas feitas em homenagem a ele, e acreditavam que se ele estava tendo sucessos ali no esporte, obviamente ele estava sendo agraciado por Deus, ou algum dos deuses, na verdade, já que são vários. Enfim, nesses Jogos Olímpicos se disputavam diversos esportes, a maioria era atletismo, lutas, muitos deles arremesso de peso, diversos tipos de peso, discos, e enfim, e muitos deles também simulavam situações de guerra, né, como por exemplo os arremessos de peso, as lutas, e por fim, eu acho que chega nos últimos anos, eles acrescentam as corridas de bigas, que é algo que a gente vai ver posteriormente bastante em Roma. Os coliseus também era algo muito popular, assistir as corridas de bigas. É importante entender, relacionado a esses Jogos Olímpicos, o quanto que o atletismo é muito valorizado, o corpo atlético é muito valorizado na sociedade grega.
Não é por acaso que diversas pinturas, esculturas deles, eles representam os seres humanos com corpos muito musculosos, com os músculos muito marcados. Então eles valorizavam bastante o aspecto físico deles. Eles tinham aquela ideia do mente sã, corpo sã. Então, para você ter uma boa cabeça, você tem que ter um bom corpo também. Então, você não pode estar somente a cabeça e não somente o seu corpo. Tem que ser os dois ao mesmo tempo. Então, depois de vistos esses aspectos, vamos especificamente estudar talvez uma das principais ou a principal polis grega, que é Atenas, famosíssima Atenas, ok? A sociedade ateniense ela era dividida entre eupátridas, que eram as elites, então grandes proprietários, membros das famílias mais antigas, eram conhecidos como os bem-nascidos, os aristocratas. Depois tem os geórgos, que eram pequenos proprietários de terra, então eles tinham uma condição relativamente boa, porém não tão ricos quanto os eupátridas, pequenas propriedades, enfim. Depois vem os demiurgos, que eram comerciantes, artesãos, pobres em geral, pessoas que não tinham posses, tinham que vender sua mão de obra, enfim, ficar no artesanato, no comércio. E abaixo deles vinham os metecos, que eram os estrangeiros, os filhos de estrangeiros, que tinham condições de vida muito ruins, em geral, eles ficavam trabalhando nas terras, em volta da cidade, né, trabalhando na zona rural. E por fim, os escravos, que eram prisioneiros de guerra ou atenienses endividados, ou seja, se você tinha uma dívida, você poderia ser o escravo de alguém. Escravo de alguém, claro, se você não tivesse condição de pagar ela. Então, você ia lá e fazia você trabalhava de forma escrava por um certo tempo para essa pessoa. Então, é importante destacar que essa relação escravista é diferente da escravidão moderna que a gente vai ver muitos anos depois com os europeus e os africanos. Porque os europeus e os africanos tinham essa ideia de que o escravo era posse deles. Então, eles podiam fazer o que quiser com o escravo. Muitas vezes, esse escravo ele era submetido a castigos terríveis. Porém, na sociedade ateniense não era bem assim. O escravo era simplesmente uma pessoa que trabalharia de graça para você, mas ele não era sua posse. Você não poderia chegar e estraçalhar ele com chibatadas, enfim. Não era algo presente naquela sociedade. Muitas vezes esses escravos, eles tinham trabalhos ligeiramente intelectualizados também, porque os prisioneiros de guerra, às vezes eram pessoas que naquela cidade, enfim, naquela sociedade em que ele vivia anteriormente de ser dominada, tinha um cargo importante, fazia alguma função intelectualizada. Então ele era escravizado no que ele era bom de fazer. Então às vezes eles eram professores, ensinavam as crianças. E enfim, é uma relação um pouco diferente do que a gente vê mais pra frente lá na escravidão moderna, ok? Então vamos lá. A cidade de Atenas ela passou por diversas formas de governo, sendo essas respectivamente monarquia, aristocracia, oligarquia, anarquia, tirania e por fim chega a democracia ateniense, ok? Na oligarquia, o governador Drácon ele redigiu as primeiras leis escritas e ficou conhecido como Código de Drácon, ok? Depois vem o Solon que aboliu a escravidão por dívidas. Assim, ambos ficaram conhecidos como os reformadores daquele período. Depois vem, na fase tirânica, vem o Pisístrato, é um pouco difícil de falar, perdão, e ele era mais ligado às classes populares, ele acabou promovendo a divisão de terra dos eupátridas. Os eupátridas, esses que eram as elites, os grandes proprietários, incentivou o comércio por meio de empréstimos e estimulou diversas obras públicas, então ele empregou diversos cidadãos que às vezes não tinham boas condições de vida. E enfim, como acontece no mundo inteiro durante toda a história, quando um governante começa a ter essa ideia de dividir as terras das elites, o que as elites fazem? Derrubam esse governante. E foi o que aconteceu. Os eupátridas derrubaram esse governo tirânico e instauraram a democracia ateniense. Então vamos entender como funciona agora essa recém-formada democracia ateniense. Primeiro existe a eclésia, onde todos os cidadãos, todas as pessoas que eram considerados cidadãos, ou seja, homens com mais de 21 anos, nascidos em Atenas, então os estrangeiros não faziam parte dessa eclésia, eles formavam uma assembleia, onde eles iam votar e aprovar, ou claramente também negar, caso a votação não fosse suficiente, as leis, ok?
Enfim, dentro desses cidadãos, eles eram sorteados para fazer parte de algum dos outros poderes. Alguns eram sorteados para fazer parte do poder legislativo, então eles iam trabalhar na Bulé, uma assembleia formada por 500 cidadãos que preparavam as leis que seriam aprovadas na eclésia. Então, eles propunham as leis, a Bulé propunha as leis, então que de todos os cidadãos atenienses, 500 deles iam pensar o que poderia ser proposto, iam lá e propunham e todos os cidadãos atenienses iam votar. Outros eram sorteados para participar do poder judicial, eles podiam ser divididos entre o Elieu e o Aerópago. E, enfim, o Elieu, ele eram 6 mil juízes que julgariam os casos comuns, então os julgamentos mais simples, e o Aerópago seriam antigos arcontes, ou seja, cidadãos um pouco mais velhos, eles julgariam os crimes mais graves, crimes de homicídio e os crimes que envolvessem questões religiosas. Agora, na única situação que eles eram eleitos e não sorteados, eram os 10 estrategas. Os 10 estrategas faziam parte do poder executivo e eles comandavam o exército e faziam valer as leis. Então, eram como as forças policiais, as forças armadas que temos hoje em dia, ok? E por fim, também sorteados, tinham os 10 arcontes, que presidiam os tribunais e organizavam o culto aos deuses. Enfim, é importante entender que a democracia ateniense ela era direta, ou seja, todos os cidadãos participavam na aprovação das leis. Aqui no Brasil, a gente não tem uma democracia direta. A gente tem democracia, porém uma democracia representativa. Então a gente vota em quem vai decidir nossas leis. Hoje a gente vota pelos deputados estaduais, deputados federais e senadores. Ok? Então vamos para as características da cidade de Atenas. Primeiro, eu já disse a democracia direta, mas agora vamos para as outras. Situada em uma região pouco fértil, Atenas conseguia adquirir seus grãos e alimentos em suas colônias. Então, apesar das polis gregas serem isoladas umas das outras, Atenas conseguiu colonizar algumas dessas polis. Enfim, adquiriam grãos e alimentos e também arrecadavam por meio de impostos, ok? A cidade de Atenas, como ela tinha várias colônias, ela tinha vários escravos. Então, a presença escravista na cidade de Atenas era muito grande. E isso acabava colaborando com o fato da cidade ser cosmopolita, uma vez que muitas vezes esses escravos vinham de outras regiões, e não da cidade de Atenas. Era uma economia fortemente comercial, então, como eu disse, como eles não produziam muito ali na região de Atenas, eles ganhavam a vida fazendo comércio, então eles vendiam e compravam esses grãos. Muitas vezes era um comércio muito intenso, uma região de comércio muito, muito forte, então o crescimento econômico de Atenas se dá por causa desse comércio. Enfim, acabei repetindo ali a forte presença de escravos, e por causa dessa forte cultura comercial existia muita pluralidade cultural. Por quê? Para você fazer esse comércio, muitas vezes os comércios envolviam mais de uma polis. Então tinha uma circulação de pessoas da Grécia inteira, às vezes do mundo todo ali naquela cidade. Então a cidade se acostumou se tornou uma cidade cosmopolita e tinha muita pluralidade cultural. E com essa mistura de culturas, começou a se desenvolver a filosofia, a história, a medicina e a matemática. Por quê? Você traz muito conhecimento de muitos lugares, eles se concentrando num lugar só, propicia esse desenvolvimento intelectual dos cidadãos. Obviamente também, os cidadãos atenienses eles prezavam muito por estudos dessas coisas. Então, casando esses dois fatores, acabou tendo esse grande desenvolvimento intelectual, sobretudo na cidade de Atenas. A educação ateniense ela era dividida em 3 etapas. Na primeira, ela durava mais ou menos até os 7 anos, em que você ficaria em casa, você aprende, em geral, com a sua mãe, fazer os seus trabalhos de casa, tudo que você tem que fazer para cuidar da sua casa. Depois dos 7 anos, você vai começar a aprender a ler e escrever, aprender músicas, até os seus 15. A partir dos seus 15, você vai para o ginásio, onde você vai estudar filosofia, matemática e vai começar também a exercitar o seu corpo, uma vez que eles também cultuavam o aspecto físico. Então, a partir dos 15, você ia aprender filosofia e matemática e também se exercitar. E agora, falando em força, vamos passar para a próxima polis que nós vamos estudar.
que é a polis de Esparta, ok? A sociedade espartana era dividida de forma um pouco mais simples que a grega, tinham menos classes sociais. Uma que era os esparciatas, os cidadãos espartanos, homens livres, que estavam sempre à disposição do exército. Embaixo tinham os periecos, que também eram homens livres, mas ficavam encarregados do artesanato e do comércio. Lembrando que esses periecos eles eram estrangeiros, porque uma vez que você nasceu em Atenas de pais, Atenas não, uma vez que você nasceu em Esparta de pais espartanos, você vai se tornar um guerreiro. A gente vai ver um pouco mais pra frente. Esses periecos eles eram estrangeiros e a única função que eles poderiam ter é essa de comércio, artesanato. E no último tem os zilotas, que eram os homens presos às terras. Então, os espartanos, que eram um povo guerreiro, conquistavam muitas terras, e essas terras, como eles não eram agricultores, não tinham essa cultura de agricultura, eles acabam cedendo essas terras para alguns zilotas. Esses zilotas ficavam presos nessas terras e produziam e sustentavam os esparciatas. Então eles davam uma parte da produção aos esparciatas, e em troca eles tinham direito a ter uma terra, uma subsistência, ok? Agora vamos entender como se dava a organização política espartana. Na instância máxima existiu, eles eram governados por uma diarquia, então eles eram governados por 2 reis, e um pouco abaixo disso eles possuíam o eforato, em que eles fiscalizavam esses 2 reis, eles podiam dar ordens de guerra, presidiam a Apela e também administravam Esparta. E eram constituídos por 5 éforos, então eram 5 chefes de governo espartano. Aí, retomando rapidamente os 6, eles também eram chefes religiosos, os 6, e lideravam Esparta nas guerras. Enfim, agora voltando. A Apela, eles voltavam às leis e elegiam os magistrados. E essa Apela era constituída por todos os cidadãos. Então, assim como Atenas e Esparta também tinham uma democracia direta, uma vez que todos os cidadãos poderiam votar e participar diretamente na aprovação das leis. E um pouco mais embaixo aqui nós temos a Gerúsia, porém não menos importante, apesar de estar embaixo da Apela não é menos importante. Eles propunham as leis, então era um pouco parecido com o modelo de Atenas. Eles eram responsáveis por propor as leis que seriam votadas na Apela e também atuavam como Tribunal Supremo, então eles eram a instância máxima da justiça espartana, era a Gerúsia. A Gerúsia era constituída por 28 anciãos. Esses anciãos obrigatoriamente deveriam ter mais de 60 anos e possuem também um rei e um éforo. Então, as pessoas participavam do eforato, também participavam da Gerúsia. Para quem já viu o filme de 300 de Esparta, eles retratam a Gerúsia até como algo um pouco místico, assim. Esses anciãos eram pessoas meio deformadas, não pareciam muito bem seres humanos, mas entenda-se que na verdade são só pessoas mais velhas, pessoas que já ultrapassaram a idade de 60 anos e também já não servem mais ao exército, o que a gente vai ver uma característica que a gente vai ver um pouco mais pra frente, ok? A sociedade espartana era marcada por uma forte cultura guerreira, porque todos os esparciatas se tornavam guerreiros. O espartano ele era um cidadão soldado controlado pelo Estado pelo resto da vida. Digo isso espartano homem, né? Obviamente. E nessa cultura guerreira, eles não se aceitavam os fracos. Então, no momento que o bebê nascia, eles levavam eles para um certo local, onde eles iam analisar se estava tudo bem com esse bebê, se ele chorava muito, se ele tinha algum problema físico, alguma deformidade. E se caso eles não aprovassem, eles identificassem que essa pessoa nasceria, cresceria e seria uma pessoa fraca, eles jogavam esse bebê num buraco para morrer. Então, desde o início da vida, os espartanos eles são muito duros com as pessoas, ok? Então eles preparam a criança desde a infância para se tornar um guerreiro. Um grande traço disso é que do 0 até os 7 anos, a criança ela não possui roupas. Ela não pode usar roupas. A partir dos 7, eu não lembro muito bem a idade, acho que até os 15, um pouco mais à frente, eles só possuem um casaco, uma roupa para se aquecer, uma vez que eles têm que aprender a se acostumar com todos os climas. E, enfim, exceto nas batalhas em que eles usavam as sandálias para ter uma vantagem, eles, principalmente no seu período de treinamento, eles andavam descalços, uma vez que eles queriam endurecer os pés e se tornar mais resistentes, terem seus pés mais resistentes. No momento de
de treino dessas crianças para elas se tornarem guerreiras, eles muitas vezes eles não podem se alimentar muito, uma vez que eles têm que se acostumar a batalhar de estômago vazio. Então eles eram sempre muito, muito duros nesses treinamentos. É importante entender. Agora, por fim, mais uma característica que molda o cidadão espartano é o fato de eles serem treinados pelos seus escravos. Então os pais selecionavam um escravo, queria treinar esse menino até ele fazer o teste da cripteia, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E esse escravo, ele tinha o direito de muitas vezes castigar o menino, ele poderia chibatadas, deixar o menino sem se alimentar, deixar o menino no frio. E ele não reclamava, essa criança ela entendia que fazia parte do processo de crescimento dela. Então acabou estimulando bastante a obediência e a humildade desses guerreiros, uma vez que o próprio escravo castigava a pessoa. Então o ser humano ali que era sua posse, ele poderia te castigar. Então estimula bastante a humildade e a obediência dos cidadãos espartanos. E como eu disse, existia o teste da cripteia, que era um teste quando você fazia 20 anos, você era testado para ver se você poderia fazer parte do exército espartano. Se você não passasse, você não era mais um cidadão espartano, você viraria um perieco, ou seja, você não poderia mais ser um cidadão, você não teria os benefícios de ser um esparciata e teria que viver nos entornos da cidade, sobrevivendo de comércio, artesanato, o que fosse. Depois de amadurecer um certo tempo, de servir ao exército espartano por 10 anos, você já poderia participar da pela, então você já era considerado um cidadão, você já poderia participar diretamente da democracia espartana. E a partir dos 60 você não tinha mais obrigação de servir ao exército. Obviamente, quando a cidade de Esparta entrava em guerra, você poderia ser convocado a batalhar, mas você não tinha mais a obrigação de estar servindo ao exército. Muitas vezes, como pouquíssimas pessoas atingiam a idade de 60 anos, muitos deles eram os que iriam compor a Gerúsia, que era um grupo de pouquíssimos cidadãos espartanos que conseguiam atingir essa idade, ok? Então, como nós estamos falando sobre esses guerreiros, vamos ver as guerras que envolveram as polis gregas, ok? A primeira guerra foi as guerras médicas, em que os persas eles querem conquistar aquela região da Grécia, os persas que a gente já estudou lá no nosso mundo antigo oriental, que eram marcados por um forte militarismo. Naquele período, os persas conseguiram dominar a cidade de Mileto. E, de certa forma, eles estavam satisfeitos com aquilo. Obviamente, eles queriam avançar mais, mas naquele momento, eles conteram os avanços na cidade de Mileto. Porém, Atenas incentivou e ajudou uma rebelião à cidade de Mileto, que se tornou novamente independente do Império Persa. E assim, os persas se indignaram, ficaram enfurecidos com a situação e declararam guerra à cidade de Atenas e, enfim, a todas as polis gregas, que eles decidiram que agora eles iam invadir todas, iam conquistar toda aquela região. E então as polis gregas se unem em duas ligas, que é a Liga do Peloponeso, liderada pela polis espartana, e a Liga de Delos, liderada por Atenas. E assim, as duas ligas elas lutam em conjunto para impedir os avanços persas. É preciso entender que naquele momento o exército persa ele era formado por diversas etnias e, enfim, pelo tamanho que o Império Persa tomou, ele não era formado somente por persas, mas enfim, por egípcios e outros povos também que eles dominaram na Ásia. E apesar do exército persa ser muito, muito grande e por vezes maior do que os batalhões gregos, os gregos tinham a motivação que eles estavam defendendo as suas terras. Porém, o exército persa existia até os relatos históricos que o rei Xerxes chicotava os seus soldados para lutarem, uma vez que eles não tinham motivação nenhuma para fazer aquelas lutas, uma vez que não era o seu povo, não era a sua nação que estava lutando, eles estavam lutando por uma nação que a dominou, uma nação que os dominou, perdão. E enfim,
e acontece a famosa Batalha de Termópilas. Essa Batalha de Termópilas é que é retratada no filme 300, ok? Essa Batalha de Termópilas era uma região da Grécia em que região de certa forma estreita, que os persas precisavam de passar, e essas ligas enviaram tropas. Então, várias cidades enviaram uma certa quantidade de homens e Esparta enviou 300 homens, juntamente com seu rei, Leônidas. E enfim, naquele momento em que Xerxes foi chegando naquela região e sabia que ele tinha uma superioridade numérica muito maior do que a dos gregos, ele envia uma carta para o rei Leônidas, que estavam liderando todas essas tropas. Então o rei Leônidas não liderava somente as tropas espartanas, estava liderando todas, e pedindo, falando assim, podem se render, abaixem suas armas e a gente passar, porque a gente vai acabar com vocês. A gente tem cerca de 300 mil homens e vocês têm pouco aí, um pouco mais aí de 5 mil homens que eles tinham naquele momento, juntando as tropas de várias polis diferentes. Porém, Leônidas, como os relatos históricos dizem, ele negou e falou assim, não, se vocês querem minhas armas, venham pegá-las. Então Xerxes manda mais uma carta ameaçando Leônidas, em que ele fala que ele tinha tantos arqueiros que ele ia cobrir o sol com flechas. E Leônidas responde, então vamos lutar nas sombras. E a batalha começa e Leônidas e suas tropas gregas, a gente pode dizer assim, já que unia o povo de várias polis, estavam conseguindo resistir a esses avanços de Xerxes. Porém, num certo momento, um traidor que morava naquela região, ele acabou contando às tropas persas um modo de que eles poderiam contornar e cercar essas tropas gregas. Então, apesar do local onde os persas queriam passar era estreito, existia um outro caminho que os persas conseguiriam passar e cercar todas as tropas gregas. Então, os persas conseguem fazer isso e novamente mandam uma carta a Leônidas falando, agora nós dominamos você, se entregue. Então o que Leônidas faz? Ele manda todas as tropas de todas as cidades baterem em retirada, porém ele permanece com sua tropa de 300 espartanos. Então os 300 espartanos, juntamente com Leônidas, que era o rei de Esparta, um dos 6, né, uma vez que existem 2 reis, era um dos 6 de Espartas, permanece ali naquela região e luta contra os persas até a sua morte, que obviamente não tinha jeito dos persas, 300 espartanos vencerem os 300 mil persas. Mas enfim, apesar dessa derrota de Esparta, nessa batalha de Termópilas, as ligas gregas conseguem expulsar os persas. E enfim, ao fim da guerra, Atenas acaba se sobressaindo às outras polis, que saíram muito abatidas. É preciso entender, como eu disse lá nos slides iniciais, que Atenas possuía muitas colônias. Então, nesse período de guerra, Atenas acabou explorando muito dessas colônias para conseguir sustentar os gastos de guerra. Por isso que Atenas se sobressai diante das polis que estavam muito abatidas. Inicia-se então um período de hegemonia ateniense, em que Atenas estava praticamente mandando em todas as polis gregas e tinha uma força muito maior que todas as outras. E enfim, acaba instigando uma rivalidade entre Esparta e Atenas. Esparta, que era uma outra polis muito importante naquele contexto, e que também liderava outra liga, que era a Liga do Peloponeso, e Atenas liderava a Liga de Delos. E, enfim, se inicia a Guerra do Peloponeso. Essa guerra, que acontece entre Atenas e Esparta, acaba fragilizando todas as polis gregas, uma vez que envolvem as ligas. Então a Liga do Peloponeso começou a lutar contra a Liga de Delos. Então várias polis, as polis gregas lutando entre si. Elas se enfraqueceram muito. E nesse momento de enfraquecimento, o rei da Macedônia estava lá em cima olhando, nossa, que beleza, esse pessoal aí se destruindo, vou esperar essa guerra acabar. Quando ela acabar, vai estar todo mundo muito frágil, eu vou invadir, vai ser tudo meu. E foi o que aconteceu. A guerra acaba praticamente sem vencedor, as coisas continuam do mesmo jeito que estavam. Atenas não domina Esparta, nem Esparta domina Atenas, porém Macedônia domina todo mundo. E, enfim, inicia um período considerável em que a Macedônia domina aquela região, posteriormente acaba sendo dominada por romanos, enfim.
esse período das polis gregas acaba chegando ao fim. Porém, mesmo com esse fim das polis gregas, a cultura grega ela está presente nos nossos dias atuais até hoje. E por quê? Porque houve a difusão da cultura grega. Quando os macedônicos chegaram naquela região, Alexandre o Grande, que era um grande entusiasta da cultura grega, a cultura helênica, ele acaba adquirindo essa cultura, absorvendo essa cultura grega para a cultura macedônica. Então se forma assim a cultura helênica, que é uma mistura da cultura grega com a cultura asiática trazida pelos macedônicos. Só fazendo uma rápida ressalva, Macedônia ela fica no que hoje nós conhecemos como Europa, mas eu digo que a cultura asiática trazida pelos macedônicos, que o Império Macedônico abrangia grande parte da Ásia, eles tinham muitos territórios na região asiática, então eles fizeram essa fusão de culturas. E posteriormente, essa cultura helênica também ela é absorvida pelos romanos, que vão dominar aquela região, a gente vai estudar isso na próxima aula, vai fazer uma fusão da cultura grega, da cultura helênica, com a cultura romana, e forma a cultura greco-romana. Então esse casamento de traços asiáticos, traços gregos e enfim, traços romanos, vai formar o que hoje nós conhecemos como cultura clássica. Cultura clássica é essa que é restaurada, revivida bem mais para frente no período de Renascimento, e eles vão ser denominados de neoclássicos. Essa pintura, por exemplo, aí que temos aí na tela, é uma pintura neoclássica, uma pintura do período renascentista, e obedece muito dos traços de que eram valorizados no período grego. Por exemplo, o realismo dos corpos humanos, da forma de se retratar os corpos humanos. Obviamente, utilizando técnicas de pintura bem mais avançadas que os gregos tinham naquele período. Os gregos não tinham a capacidade de pintar os corpos humanos com esse realismo, mas na pintura eles obedeceram bastante esse conceito, essa ideia de valorizar sempre o realismo dos corpos humanos e corpos com os músculos muito marcados. Enfim, então foi assim que a cultura grega ela se difundiu bastante, os conhecimentos dos filósofos, matemáticos como o Pitágoras, enfim, o conhecimento grego foi se transpassando as épocas, mesmo com o fim das polis gregas, de certa forma até um pouco precoce, por causa consequente da rivalidade entre Esparta e Atenas, que acabou enfraquecendo as cidades gregas e gerou essa invasão. Porém, a cultura grega permaneceu viva e permanece até os dias atuais mais viva do que nunca. Uma prova disso é que até hoje, na Grécia, se fala grego e se usa o alfabeto grego. Então, eles não absorveram outras línguas, outros alfabetos. Esse traço cultural grego é marcado e presente até os dias atuais. Enfim, chegamos ao fim da nossa aula 1 sobre o mundo antigo ocidental. Na próxima aula, para finalizar todo esse grande tópico de mundo antigo, a gente vai ver Roma, ok? Então, obrigado por terem assistido e bons estudos para vocês.